Como eu mencionei no início do culto, nós estamos no mês da juventude, a todo vapor. E é tão bom nós vermos Deus abençoando e usando os adolescentes e jovens em vários ministérios e também no ministério da pregação da palavra. Ontem, no culto da juventude, Gabriel, um jovem, ele ministrou a palavra do Senhor, e nessa noite nós teremos o privilégio de termos o Guilherme, que é o nosso coordenador da juventude, seminarista, está se preparando, e nós desejamos a bênção de Deus sobre a sua vida, o seu futuro, que através da sua vida o Senhor fale ao nosso coração. Boa noite, irmãos, graça e paz, Senhor Jesus. Meu nome é Guilherme, sou seminarista dessa igreja, estou completando agora o 3º ano da faculdade. Se Deus quiser, no final do ano que vem, encerro meus estudos para seguir o ministério pastoral. Queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Essa noite eu vou estar lendo com vocês na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, para facilitar o nosso entendimento. Vamos abrir em Romanos 15, versículos de 5 a 7. Como o pastor disse, estamos nesse mês estudando um pouco mais sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre a igreja que queremos ser, ou podemos dizer melhor, a igreja que devemos ser, se cumprirmos aquilo que o Senhor espera de nós. E em Romanos capítulo 15, versos 5 a 7, nós vamos entender um pouco mais sobre esse amor que Jesus nos ensina, esse amor que é capaz de superar qualquer dor. Romanos 15, versículo 5, diz o seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Nós pedimos que essa noite Teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Toda caminhada cristã está sujeita a dores das mais diversas formas, dores físicas, dores espirituais, dores emocionais. Nosso Mestre Jesus, ao qual somos chamados a seguir e imitar, talvez tenha sido o maior exemplo daquele que sofreu dores, e dores inimagináveis, aquelas dores que nenhum ser humano pode imaginar ou sentir lá na cruz. Quando nós começamos a entender essas dores, talvez aquela dor física, que eu tenho certeza que todo adulto já sentiu, toda criança sente, todo adolescente, jovem às vezes sente, aquela dor de cair de bicicleta. Quando você cai de bicicleta, rala o joelho, e antigamente era um pouquinho pior, porque se passava aquele produto chamado mertiolate, né, que ardia pra caramba, e a gente sentia dor assim por uma semana inteira, ficava doendo, e toda vez que algo encostava na ferida, parece que você se lembrava daquele momento da queda. Às vezes a pior dor não é nem a dor do machucado, né? Mas a dor sentimental, psicológica, que fica de: nossa, eu passei aquela vergonha, caí na frente de todo mundo me viu. Mas também existe um tipo de dor diferente, a dor espiritual, a dor daquele que se encontra distante de Cristo, a dor daquele que sabe que pecou, errou e precisa de Jesus para sarar as suas feridas. Mas talvez a pior dor de todas, né? A dor que o mundo sente, um mundo distante do Senhor. Essa dor espiritual nós podemos encontrar uma solução na palavra de Deus. Tudo isso pode ser superado pelo amor. Tudo isso pode ser superado pelo amor que nós vemos na palavra do Senhor. E hoje eu quero refletir com vocês 3 verdades onde nós aprendemos que o amor supera a dor. Primeiro ponto que nós vamos refletir juntos é que o amor, ele não é qualquer tipo de amor, mas é o amor que segue o exemplo de Cristo. No verso 5, logo nós
aprendemos nesse texto? Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes concede o mesmo modo de pensar de uns para os outros. Qual é esse modo de pensar? Segundo Cristo Jesus. Em um mundo cada vez mais individualista, fica difícil para nós compreendermos o que é esse amor que Cristo Jesus está falando. Porque cada dia mais as pessoas têm pensado só em si. É muito difícil nós encontrarmos pessoas que fazem coisas altruístas sem pensar em si mesmo. Desde crianças somos acostumados a viver uma vida em que o pensamento primordial é: o que isso pode trazer de bom para mim? A criança já deseja tudo para si, tem inveja dos brinquedos, inveja das suas roupas, inveja daquilo que poderia dividir com o outro, e é um trabalho difícil para o professor ensinar a criança a dividir. Mas isso tem continuado cada vez mais, e hoje adolescentes e jovens na escola têm um pensamento apenas. Não se vê mais pessoas pensando: como eu posso usar a minha vida para transformar o mundo, como eu posso usar a minha vida para ajudar o outro. Desde cedo você é treinado a passar na faculdade porque você precisa ocupar aquele lugar. Você é treinado, jovem, na faculdade, a passar no concurso público porque você precisa ter aquele lugar para que você tenha uma vida estável financeiramente. Todas essas coisas são ótimas, a gente sabe disso, mas nós vemos que as coisas têm acontecido cada vez mais para o ser humano pensar em si mesmo. E entender uma Bíblia que conta uma história de um Cristo que veio aqui à Terra e não pensou em si mesmo, mas se entregou por nós, tem ficado cada vez mais difícil. A nossa fé tem sido cada vez mais difícil de ser compreendida de maneira individual, pessoal, porque vemos pessoas pregando a Bíblia para engrandecimento próprio. Vemos mensagens por aí nas redes sociais, em algumas igrejas, infelizmente, onde a Bíblia é pregada para que você descubra as 5 chaves que vão desbloquear o seu entendimento e dessa forma você prosperará. Talvez você já tenha visto isso em algum lugar. Nós vemos uma fé cada vez menos coletiva e cada vez mais individual. Mas nós não temos que viver dessa forma, porque esse versículo mostra para nós que o nosso modo de pensar ele não deve ser aleatório. Outra coisa que é verdade é que, por mais que o mundo seja muito individual, se fala muito sobre amor. Eu tenho certeza que vocês viram na televisão, pelo menos no último mês, algo falando sobre amor, algo falando sobre amar, amor. Talvez na abertura das Olimpíadas, vocês acompanharam, e muitas pessoas falaram que aquilo era uma celebração do amor, certo? Mas será que é qualquer amor? Será que é qualquer ato em que você se sente desejando amar o próximo que nós devemos cumprir? Será que esse amor que é tanto pregado, ele também não tem mais uma vez um fim individual, onde de uma forma quase que hedonista eu só busco o meu próprio prazer? Será que esse amor é olhando para o próximo, ou é olhando novamente para mim mesmo e para o que eu posso conquistar com aquela pessoa ou aquela coisa que eu digo amar? A palavra de Deus nos ensina que nosso modo de pensar, nosso modo de sentir, de amar e nosso modo de viver não deve ser feito ao nosso próprio entendimento. E esse verso logo de cara ensina para nós que o modo de pensar de uns para com os outros deve ser feito segundo Cristo Jesus. Então, para entendermos como devemos amar o próximo, para entendermos como devemos agir e existir aqui no mundo, para entendermos de que maneira e que norte a nossa vida deve levar, a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é de que maneira Jesus existiu, de que maneira Jesus amou, de que maneira Jesus olhou para o próximo. Como será que o nosso Mestre, o nosso Senhor, viveu aqui na terra?
Nós estamos criando para nós uma imagem de Cristo segundo a nossa própria identidade? Ou será que temos buscado na Bíblia realmente aquilo que Jesus fez? Não importa quão difícil seja que a minha pessoa siga essa mesma trajetória. O amor que nós devemos seguir, ele não é de qualquer forma, mas ele deve ser seguido assim como Jesus Cristo viveu. E o primeiro entendimento que eu tenho é que Jesus, ele nos amou de uma forma intencional. Como o Tiago trouxe aqui no testemunho dele, não foi ele quem foi atrás de Jesus, e eu tenho certeza que isso se repete talvez para muitas das pessoas aqui, porque na nossa própria vida, aquilo que nós buscamos, já concebidos em pecado, é o nosso próprio prazer. Mas Jesus, ele vem atrás de nós, assim como ele conta e narra naquela parábola da ovelha que se perdeu, e o pastor deixou tudo para ir atrás dela. Irmãos, o amor que Jesus tem por nós, ele não é um amor porque eu e você merecemos alguma coisa. Eu sinto te informar isso. Ele é um amor intencional. Ele é um amor que se propõe a abdicar daquilo que Jesus tinha. E olha, Jesus estava lá no céu, em um trono de glória, sendo louvado pelos anjos, e escolheu descer aqui na terra por mim e por você. Esse é o amor de Cristo. E Ele fez isso sem que eu e você mereçamos. É assim que Jesus agiu por nós. Um amor intencional que não é atraído por qualquer sentimento. E aí eu falo qualquer sentimento. Jesus não escolhe a mim ou a você porque Ele gosta de nós, mas Jesus também não se afasta de mim e de você por não gostar de nós. E esse ensinamento deve repercutir na nossa vida. Quem disse que nós devemos amar apenas aquelas pessoas a quem nos afeiçoamos? Quem disse que nós devemos entregar o nosso amor apenas àquelas pessoas que nos fazem sentir bem? Se você voltar aqui a alguns versículos, nesse mesmo texto, no verso 3, está escrito o seguinte: porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Nós também não devemos nos afastar e privar o amor que podemos entregar para outras pessoas, porque de alguma forma aquela pessoa é digna de insultos. Porque nós devemos lembrar sempre, segundo as Escrituras de Deus, que dignos de insultos também somos nós. Isso revela duas coisas. A primeira, Jesus não olhou para quão bom você é ou quão ruim você é quando decidiu te amar. E a segunda é, seguindo o exemplo de Cristo, nós também não devemos olhar quão bom o nosso próximo é ou quão mal o nosso próximo é quando decidimos amar a esse irmão. Isso é um desafio para nós. Não vou aqui fazer uma pregação fingindo que tudo isso é fácil, mas essa dificuldade, ela deve ser vencida por aquilo que o Senhor constrói em nossa vida. Lá no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, nós aprendemos que não há mais espaço para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós vivemos, nem mesmo para a maneira que o eu se manifesta dentro da minha própria vida. É isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer naquele texto. Porque no momento em que nós recebemos um novo coração de Deus, não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo agora vive em nós. O desafio de ser cristão, talvez o maior desafio de ser cristão, seja dizer adeus para a nossa própria vida e dizer um olá receptivo para a vida que o Senhor deseja que nós vivamos. Portanto, esse amor, ele deve perdurar mesmo nas situações mais extremas que podemos encontrar. É esse amor de Jesus que deve perdurar mesmo quando
nós nos sentimos magoados e necessitamos entregar o perdão, porque um dia nós necessitamos do amor de Cristo para que fôssemos perdoados. É esse amor que deve nos fazer buscar mais e mais as Escrituras e o Deus da palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa construir uma obra em nós, e a partir desse momento, a minha vida consiga se esvaziar de si, e se encher do Espírito de Deus, porque nós sabemos que pela nossa carne, não podemos fazer coisa alguma, mas é quando Deus age que nós podemos de fato amar dessa forma. Queridos, que nós não nos acomodemos em uma vida cristã simples, de vir até a igreja, sentar no culto, no templo, em um lugar escolhido, perto daquelas pessoas que amamos, abraçá-los ao final do culto, sairmos daqui pensando que o nosso dever como cristãos sociais foi bem feito e cumprido, mas que nós possamos entender que essa tarefa de amar ao próximo, assim como Deus nos amou, um dos principais mandamentos segundo o próprio Cristo, é uma tarefa difícil e que exige de nós uma vida de comprometimento com a palavra de Deus. Então esse primeiro ponto revela para nós que, por mais idosos que sejamos aqui na igreja do Senhor, devemos continuar vigiando a Deus, vigiando a nós mesmos, para que Deus haja em nós e que nós possamos aprender a amar o nosso próximo. Por mais novos que sejamos adolescentes ou crianças, devemos entrar em comunhão com Cristo para que o Deus da palavra possa ensinar a nós como amar. E como amar exige que nós tenhamos missões espirituais. E aqui partimos para o segundo ponto, segunda verdade que esse texto revela. Esse amor, ele existe para superarmos fragilidades. O texto segue e no versículo 6 ele diz o seguinte: para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Deus nos ensina aqui que nós devemos glorificar a Deus de forma unânime, em uma só voz. Quando nós lemos o versículo indicado no boletim de maneira unânime, vocês veem como é difícil falarmos todos juntos as mesmas palavras. É um desafio muito difícil. Eu tenho certeza que viver de uma maneira unânime dentro da igreja talvez seja um maior desafio, e para um pastor guiar o seu rebanho de maneira que esse rebanho siga todos para uma mesma direção, juntos, com o mesmo propósito, talvez seja um dos maiores desafios, porque, irmãos, nós somos todos completamente diferentes, e graças a Deus por isso. Vendo daqui eu percebo várias e várias pessoas diferentes, das mais variadas idades. Eu tenho certeza que, como essa igreja ela fica no centro de Brasília, se nós tentássemos seguir cada irmão de volta para sua casa, nós veríamos que cada irmão iria para uma direção completamente diferente. Alguns, como eu, apenas andariam alguns passos para chegar em casa e já estariam, porque moram aqui perto. Outros andariam quilômetros e talvez minutos para chegar até aqui. Outros que nos acompanham pela internet nem podem vir até a igreja porque moram longe dessa igreja. Nós somos diferentes, nós temos culturas diferentes, nós somos criados por famílias diferentes, mas além de tudo isso, nós passamos por lutas e desafios espirituais diferentes. Eu não faço ideia do que o pastor Francisco aqui em minha frente está passando nesse momento. Eu não sei qual luta e qual desafio ele enfrentou nessa semana. Eu não sei o que cada jovem adolescente do coro enfrentou para estar aqui. Alguns eu sei que tiveram que sair mais cedo de casa e perder no finalzinho do jogo do Flamengo, certo? E talvez seja uma luta para eles. Eu não sei qual é a realidade que você passa na sua vida. Eu não sei qual é o pecado que você tem lutado e relutado para vencer. Eu não sei qual é o motivo de oração que te faz acordar no meio da noite, dobrar o seu joelho e clamar a Deus. Eu não sei qual é o machucado
que existiu em sua alma que te faz chorar? Eu sei de uma coisa: todos nós enfrentamos dores, todos nós enfrentamos realidades. Trazendo um contexto da realidade dos romanos, Paulo escreveu para essa carta para essa igreja, e se vocês lerem a carta de Romanos, vocês vão ver que é uma extensa explicação teológica, né? Algumas pessoas chamam Romanos do segundo evangelho, né? Onde Paulo explica vários aspectos da fé e da salvação. E nós estamos aqui no finalzinho da carta. Se você virar uma página ou duas da sua Bíblia, você vai ver que a carta já acabou. E é interessante que Paulo começa a escrever e falar sobre o amor, sobre amar o próximo, independente da dificuldade, logo no final da carta. Ele explica todas as coisas que um cristão daquela cidade deveria entender para seguir a fé cristã. E no final da carta, ele termina com talvez o aspecto mais importante da caminhada e jornada cristã após a conversão: amar o próximo. Nós lembramos também que, mesmo com todos os dons, falando e exercendo esses dons, sem amor nós não seríamos nada. E Paulo está escrevendo aqui para uma igreja que provavelmente enfrentava uma dificuldade justamente de estar unânime. Alguns historiadores indicam que a igreja em Roma foi plantada por judeus, mas depois de um tempo o imperador romano expulsou os judeus daquela cidade, e isso fez com que os gentios convertidos permanecessem naquela igreja e cultivassem alguns dos seus costumes próprios. E quando os judeus voltaram a frequentar aquela igreja, eles tiveram dificuldade de se adaptar, porque estavam com um povo diferente, cultuando ao mesmo Deus, de uma maneira diferente. Será que essa realidade ela se assemelha à nossa? Nós temos tantas diferenças, mas cultuamos ao mesmo Deus. E na palavra de Deus nós encontramos o que Paulo ensina para a gente. Logo no início desse texto, no versículo 1, capítulo 15, Paulo fala o seguinte: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Essa palavra suportar é do grego bastazo. Ela significa literalmente pegar algo pesado para si, pegar no colo. Você pode imaginar, você que é pai, né? Nós estamos aqui no Dia dos Pais, entregar a sua criança, quando te entregam a sua criança e você acabou de ter esse filho e você segura aquele bebê no colo, né? Talvez seja o peso mais pesado que você já segurou. Talvez essa palavra tenha um significado semelhante para nós. O que Paulo está dizendo aqui é que nós que somos fortes na fé, devemos segurar, abraçar, carregar. Você pode imaginar um trabalhador braçal daquele tempo, um marceneiro que precisava levar uma peça grande, pesada de madeira, e ele precisava segurar aquilo e suportar por um período, e aquilo é pesado. Ou quando, para trazer uma ilustração mais próxima, né? Quando você vai para o mercado e aquela sacola pesada na mão e você pensa, tem que correr até em casa porque eu não aguento mais segurar essa sacola, pastor. Nós devemos segurar da mesma forma, com firmeza, os nossos irmãos que têm dificuldades. Olha que olhar diferente. Ao invés de nos afastarmos, ao invés de julgarmos e não queremos perto, nós seguramos e agarramos com firmeza, sem deixar cair no chão aquele irmão que passa por uma dificuldade. E se você for ver o capítulo 13, o capítulo 14, eles falam de coisas semelhantes. Eu vou ler a Bíblia, irmãos, para vocês. Eu sei que alguns não gostam tanto de leitura bíblica, mas vamos ler a Bíblia. Olha o que diz aqui no capítulo 13, versículo 8: não fico devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice,
e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Capítulo 14 fala o seguinte: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que não pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Nós devemos nos colocar em nosso lugar. Por mais que sejamos fortes na fé, por mais que tenhamos anos e anos de caminhada cristã, nós devemos amar, acolher, suportar, segurar o próximo em sua fraqueza. É fácil para nós olharmos o erro e o pecado de um irmão e comentarmos pelas costas com grupos de amigos. É fácil para nós cometermos aquela famosa fofoca. É fácil olharmos para alguém e pensarmos como aquela pessoa errou naquela determinada situação. E uma palavrinha, às vezes, com um amigo não vai fazer mal para ninguém. Mas como é difícil nos compadecermos do irmão que tem pecado e, em amor, conversarmos com ele. Como é difícil, às vezes, olharmos para aquela pessoa que se afastou da igreja e que não volta por coisa alguma, e mandarmos uma simples mensagem, fazemos uma simples ligação. Mas como é fácil vermos o que aquela pessoa postou no Instagram e comentarmos com os nossos amigos: você está vendo o que a pessoa está fazendo? Quando Deus nos chama para sermos seus servos, Ele nos chama para amar, Ele nos chama para suportar, Ele nos chama para pegar no colo, assim como Cristo fez conosco. Portanto, esse amor, irmãos, eu tenho certeza que Ele é capaz de superar qualquer fragilidade. Eu lembro muito bem do primeiro dia que eu pisei num sábado aqui nessa igreja para o culto da juventude. Tinha recém me mudado para Brasília e não queria de jeito nenhum vir para a igreja. Estava com aquela famosa rebeldia adolescente, né? E em um certo dia meus pais falaram assim: hoje você vai dizer se gostou ou não. E com certeza foi uma fase assim da minha vida que eu não estava de acordo com os caminhos de Deus. Com certeza foi uma fase da minha vida em que eu estava frágil, estava fraco, estava com certeza longe daquilo que o Senhor queria para a minha vida. Mas eu me lembro muito bem que eu pisei na igreja sem expectativa nenhuma, sentei lá no auditório, no culto, e no momento dos visitantes fiquei de pé, passei uma vergonha danada, né? Mas no final do culto eu saí e na minha cabeça eu ia pegar as minhas coisas e ir embora para casa. E chegou um grande amigo meu, me procurou, eu não conhecia naquela época, e perguntou para mim: você quer ir no McDonald's? E aí eu falei: não tenho como ir não. Dei uma desculpa esfarrapada, né? Aí ele: não tem jeito, não, a gente vai aqui, vai pegar as coisas, vamos achar alguém para te dar carona, não tem problema. E naquele dia, irmãos, eu fui amado. E aquele amor, ele tocou meu coração. Porque eu percebi em uma pessoa o exemplo do amor que Cristo teve por mim. E aquele amor transformou minha vida. E as minhas fragilidades, lógico, não foi do dia para a noite, foi uma caminhada de amor, porque mesmo depois de entrar na igreja eu errei muito, pequei muito,
com certeza continuarei errando, assim como eu tenho certeza que todos os irmãos aqui. Mas numa caminhada de amor com aqueles irmãos em Cristo, os meus pecados, as minhas fragilidades, os meus defeitos foram sendo perdoados, foram com misericórdia, sendo abraçados do jeito que eu sou. E dessa forma o Espírito Santo construiu em mim um novo coração. Esse exemplo de fé eu tenho certeza que todos nós passamos aqui. Tenho certeza que você foi amado por alguém. Eu tenho certeza que alguém um dia te abraçou de uma forma específica. Nem todos são abraçados da mesma forma, porque nem todos gostam de ser abraçados da mesma forma. Tem gente que nem gosta de ser abraçado, mas você foi amado por alguém, e esse amor superou as suas dificuldades. Meu irmão, então pense o seguinte: como o seu amor, da sua maneira, do seu jeito e com a sua especificidade, pode alcançar a vida de outra pessoa. E aqui nós passamos para o próximo ponto, porque nós temos um amor com uma missão: amar uns aos outros para glorificar a Deus. Alguns estudiosos entendem que Paulo necessitava que aquela igreja de Roma ficasse unânime para sustentar uma missão maior dele de ir pregar até a Espanha. E eu tenho certeza que uma igreja viva, para um Deus vivo como a nossa, também deve estar unânime para sustentar a obra de Deus, seja com missionários, seja com pastores, ou seja comigo, com você, irmãos dessa igreja. Nós temos uma missão. Você pode dizer um amém para isso? Nós temos uma missão. Porque como seria fria a nossa vida se apenas tivéssemos o dever de bater o ponto a cada domingo aqui na igreja, sentar e ir embora e esperar o próximo domingo chegar. Mas eu e você temos uma missão. Existe algo, existe um motivo que nós devemos amar uns aos outros. Existe algo, existe um motivo para que eu e você cumpramos aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nós não fazemos isso porque gostamos do significado da palavra amor. Nós não fazemos isso porque, de alguma forma, nós entendemos que amar é algo legal e que isso seja muito bom para nós. Mas nós lembramos que nós temos uma missão e nós somos agentes do reino de Deus, porque Jesus disse: quando amamos o nosso próximo, nós somos reconhecidos como seus discípulos. Vamos abrir a Bíblia em João 13, versículo 35. João 13, versículo 35. Vamos ler, na verdade, a partir do 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. E o 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Você quer ser reconhecido como um discípulo de Jesus? Ame ao próximo. Você deseja que as pessoas vejam em você aquilo que nós tanto dizemos, que o mundo veja em mim a Cristo, que a luz de Cristo brilhe em mim, que você ame o próximo. Nós devemos realmente refletir sobre isso em nossa vida. Nós não estamos amando o próximo, talvez nós não estamos sendo reconhecidos como discípulos de Jesus. Nós não estamos amando o próximo, talvez o nosso dever seja nos ajoelharmos diante da presença de Deus, pedirmos perdão e suplicarmos que o Espírito de Deus enche o nosso coração de amor, porque o próprio Cristo diz para os seus discípulos: se vocês querem ser reconhecidos como discípulos, amem uns aos outros. Irmãos, que nós amemos os nossos irmãos aqui da igreja, que nós amemos as pessoas que nos servem aqui na igreja, os funcionários desse lugar. São pessoas tão especiais, que nós possamos: não sei o nome dele, pergunte o nome dele. Eu também esqueço várias vezes, mas que a gente possa abraçar as pessoas que nós temos contato semanal. Nisso nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Quando nós passamos por aquela porta e um porteiro
dá o tchauzinho para a gente, que a gente possa retribuir com um sorriso no rosto e amor no coração. Mas mais que isso, quando existir alguma dificuldade entre nós, que nós possamos lembrar do exemplo de Cristo e amar e buscar a resolução pacífica dos problemas e perdoar ao próximo. Que no momento que alguém entre aqui nessa igreja, possa sentir que nesse lugar existe amor. Os jovens e adolescentes estão aqui no coro, de frente para todo mundo da nave. E existe um desafio para vocês, porque acontece que às vezes jovens e adolescentes entram nessa igreja e perguntam assim: pastor, ué, tem jovem nessa igreja? Tem adolescente nessa igreja? E às vezes a gente está escondidinho assim no canto, escondidinho lá em cima, que a gente possa olhar para as pessoas que entram e, poxa, eu não conheço aquela pessoa, que você possa amar essa pessoa mesmo sem conhecer, e até ir até ela no final do culto, e conhecer essa pessoa, e começar a praticar assim o amor cristão. Foi dessa forma que eu fui encontrado e amado. Eu tenho certeza que isso pode transformar a vida das pessoas, e o mesmo vale para os adultos. Quando você vê alguém que não é do seu convívio, procure saber quem é essa pessoa, procure abraçar essa pessoa, que a gente possa estourar a nossa bolha e espalhar esse amor para todas as pessoas. E mais ainda, quando nós olhamos para fora da igreja, a gente possa olhar para o mundo caído e entender que esse mundo sofre uma dor tremenda. Esse mundo tem um vazio do tamanho de Cristo, e que o nosso amor por cada pessoa que está se perdendo possa nos mover a alcançar elas. Talvez você não vai chegar no primeiro dia e explicar todo o evangelho para aquela pessoa, mas talvez você vai se aproximar dessa pessoa, começar a cumprimentar. Algumas pessoas dizem que em Brasília é difícil ouvir um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei se isso é verdade, mas talvez você possa ser a pessoa do seu trabalho que dá bom dia, boa tarde, boa noite, que pergunta como estão as coisas da sua família. E um dia talvez você tenha o privilégio de dizer: posso orar por você? E assim, pouco a pouco, pelo amor que nós sentimos por outras pessoas, o Senhor vai fazendo a obra. O nome de Deus vai sendo glorificado, e o reino do Senhor vai crescendo, porque nós somos nesse mundo nada mais, nada menos do que agentes do reino de Deus. Nós não estamos aqui para construir, como eu falei no início da palavra, uma vida para nós mesmos. Nós não estamos aqui para edificar uma casa, passar em um concurso público, nos aposentarmos bem de vida, em paz e tranquilidade, mas a nossa principal missão aqui é sermos agentes do reino de Deus. E o reino de Deus se manifesta pela nossa vida, e a nossa vida manifesta o reino de Deus quando amamos ao próximo. Para concluir, meus irmãos, lendo o versículo 7: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Acolher aqui tem um significado de literalmente você receber uma pessoa em amor. Sabe quando você visita a casa de alguém e aí você chega na casa dessa pessoa, tem um pão de queijo fresquinho, um cafezinho feito assim na hora, aí você fala amém, o mineiro diz amém, né? E você fala assim: essa pessoa deve me amar muito, porque olha a forma que ela me acolheu e me recebeu. Nós devemos acolher o próximo todos os dias da nossa vida, dessa mesma forma. Talvez você não vai ter um pão de queijo, um café para oferecer, mas eu tenho certeza que você terá um sorriso, um abraço, um ouvido para ouvir. Tenho certeza que você terá na sua vida os frutos do Espírito Santo. Tenho certeza que você terá um coração cheio de Deus para oferecer para as pessoas. E o mais interessante é que Cristo nos acolheu para a glória de Deus.
a glória de Deus, na qual viveremos eternamente durante todos os dias da nossa vida. Então amar, irmãos, não é para um momento, amar não é para uma fase da minha vida, mas quando nós amamos, que seja a partir dessa noite. Se você entende que precisa virar uma chave no seu coração e passar a amar mais o próximo, que seja de hoje para todos sempre, que seja de hoje, e eu tenho certeza que no céu viveremos juntos em amor. Então que hoje, aqui na terra, nós possamos cultivar em nossas vidas e em nossos convívios o mesmo amor que desfrutaremos no céu. Que a gente não espere algo para depois, mas que hoje em nossa própria vida Cristo possa produzir em nós, em nossa igreja e em nossa vida, nossos lares e nossa família, nosso trabalho, nossa escola, nas faculdades, nos grupos sociais mais diversos que temos, o amor que Cristo produziu por nós. Portanto, irmãos, sabendo que somos um corpo, e assim cantaremos agora em breve, que o desejo que existe em nosso coração seja o de escolher amar, que o desejo que existe em nosso coração para sermos bem ajustados, cada um da sua forma, cada um com suas dificuldades, e assim balanceando uns aos outros com o apoio que um oferece com a dificuldade que o outro tem, e depois o outro me apoia na minha dificuldade, que em amor nós possamos viver todos os dias da nossa vida e produzir aqui na Igreja Memorial Batista essa igreja, não a que queremos ser, porque eu sei que muitas vezes é difícil querer amar, mas é a igreja que devemos ser, que possamos produzir não só aqui, mas na igreja do reino de Deus, em toda a face da terra, uma igreja que ama o próximo, uma igreja que tem misericórdia, uma igreja que olha para Cristo, entendendo que não merecia ser amado, mas foi, portanto deve amar independentemente do momento. Vamos colocar de pé e orarmos a Deus, porque enquanto essa música toca, os nossos corações podem se acalmar e olhar para dentro, olhar para a nossa fragilidade, olhar para a nossa dificuldade. Que você possa refletir nesse momento sobre em qual situação da sua vida tem sido difícil amar. Talvez você seja uma pessoa que aqui nessa noite ainda não se sente amado. E hoje em dia tem crescido muito o número de pessoas que não se sentem amadas, pessoas que se sentem sozinhas, isoladas, longe de qualquer tipo de amor. Meu irmão, a primeira notícia que eu tenho para você que te traz alegria é que Cristo te amou. E a segunda notícia que eu tenho para você é que nessa igreja eu tenho certeza que existem pessoas que estão dispostas a te amar. Que você possa escolher amar o seu próximo, e nesse momento entregue a Deus o seu coração, a sua dificuldade e o seu desafio de amar. Que o exemplo de Cristo construa em nós a certeza que devemos olhar menos para nós mesmos e mais para o amor que se manifesta em nossas vidas, e assim nos torna discípulos reconhecidos de Cristo. Ó Deus, em primeiro lugar nós viemos te agradecer porque o Senhor é um Deus que ama, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou teu Filho amado, que intencionalmente desceu à terra, mesmo sem merecermos, entregou todo o seu amor por nós. Obrigado, Deus, porque um dia esse amor me alcançou, Pai, mesmo sem eu merecer. Obrigado, Pai, porque eu fui amado por Ti, e dessa forma o Senhor me ensina a amar o próximo, Deus. Nós te pedimos, Senhor, agora pela Tua igreja, Pai, te pedimos por essa igreja,
que se encontra aqui presente hoje, mas também por toda a igreja de Deus espalhada pela terra, Senhor, que o Senhor possa produzir em nossos corações o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de amor pelo próximo, sentimento de autoesvaziamento, sentimento de não olhar para a circunstância, não olhar para a situação, mas que com o nosso novo coração nós possamos aprender, Deus, a amar ao próximo independentemente daquilo que aconteceu, independentemente de quem é esse próximo, independentemente do que ele fez, independentemente dos pecados que habitam naquele coração, Pai, mas que em um ato de misericórdia nosso coração se encha do amor que apenas o Teu Espírito Santo pode entregar para nós, Pai. Nós sabemos que esse mundo está carente de amor, Deus, não qualquer amor, mas esse amor que o Senhor revela por nós, o Senhor revelou por nós lá na cruz, Pai. Então nós te pedimos que essa igreja possa ser como luz para o mundo, luz que se manifesta pelo amor que esses crentes em Ti, Deus, sentem por pessoas perdidas. Senhor, age em nossa vida, age em nosso coração, para que cada vez menos haja espaço para o pecado, espaço para o orgulho, e cada vez mais haja espaço para o amor que se entrega pelo próximo. E que assim, Deus, o Teu reino cresça, que assim, Deus, essa igreja agrade ao Senhor, que assim nós possamos ser um corpo ajustado, Deus, unidos no poder do amor que vem de Ti, Deus, que aquilo que nos une seja muito maior do que aquilo que nos separa, Pai, e que assim, unânimes, em uma só voz, possamos glorificar o Deus e Pai de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aquele que nos amou primeiro, e que tem todo o poder para operar essas maravilhas em nosso meio, que nós oramos. Amém.